Amanhã as matrículas para a primeira classe em todo o país. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano espera que sejam matriculadas mais de 1.300.000 crianças. O Ministério avança ainda que há crianças que vão continuar a estudar ao relento. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convocou a imprensa nesta segunda-feira para anunciar os preparativos para o ano letivo 2018. As matrículas para os novos ingressos da primeira classe iniciam no dia 3 de outubro e terminam a 30 de dezembro. Estimamos que se matriculem, que frequentem a primeira classe, cerca de 1.300.000 crianças. São sobretudo crianças dos 6, 7 e 8 anos, mas haverá algumas também de 10, 11, 12 e 13 anos. Para a sexta classe, as matrículas vão decorrer de 18 de dezembro a 5 de janeiro e serão inscritos cerca de 500.000 alunos. No que se refere ao apetrechamento das escolas, sem avançar os números, o Ministério diz que já fez a requisição de carteiras com base no seu orçamento e espera receber mais carteiras da Operação Tronco. No próximo ano ainda teremos crianças e turmas ao ar livre, ainda teremos crianças sentadas no chão, sem carteiras. O boletim de matrícula, a pasta de processo individual, o cartão de nascimento, a certidão de nascimento, a cédula pessoal ou o boletim de nascimento são os documentos necessários, mas quem não os tiver pode fazer a matrícula de forma provisória. O Ministério apela que todos os pais e encarregados de educação façam a matrícula antecipadamente e não deixem para o último dia, como forma de evitar as enchentes que se verificaram nos anos passados. A Associação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, defende a formalização do setor informal como medida mais acertada para alargar a base tributária e promover crescimento económico sustentável. O governo diz estar atento a questões relativas à arrecadação de impostos e apela ao setor privado a ser proativo para o alcance do objetivo. O cometimento da CTA no sentido de promover um setor privado que contribua mais em impostos foi manifestado neste seminário, cujos participantes refletiram sobre a contribuição do setor do tabaco e bebidas alcoólicas na economia. Agostinho Vuma, presidente da CTA, defendeu a formalização gradual da atividade informal como caminho a seguir para alargar a base tributária. Muito recentemente, a nossa CTA desenhou um plano de trabalho com a Associação de Bucaristas, com o objetivo de, gradualmente, trazer alguns operadores do setor formal para o formal. Portanto, falou-se aqui da informalização do selo na bebida. Portanto, somos contra a criação de muitas entidades. Isso passa a sugerir, tanto uma reflexão para não incorrermos em criar outra inspeção para inspecionar os selos no mercado estrela. Em representação do governo, o vice-ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, defendeu a necessidade de estratégias conjuntas do governo e do setor privado no combate à fuga ao fisco. Nós não somos insensíveis, estamos atentos, estamos a fazer o que é possível, mas queremos uma atitude do setor privado mais ativa. Por seu turno, a Associação dos Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas considera que aplicar o selo para a comercialização da cerveja não contribuiria para aumentar a base tributária e aumentaria os custos do produto, uma vez que apenas 5% do mercado é informal. Para o setor das cervejas, nós temos conhecimento, através de um estudo, que somente 5% do mercado é informal. Nesse sentido, não vemos a necessidade de colocação de um selo oneroso para o setor privado e que, de alguma forma, não vai focar naquilo que é o alargamento da base tributária. Já a Autoridade Tributária de Moçambique considera significativos os 5% informais e anuncia para breve a criação de um selo digital. 5% de 10 é diferente de 5% de 1. Portanto, as cervejas são os produtos mais consumidos
Então, é muito 5%. Que precisamos dessa introdução do selo digital, que vai trazer benefícios para a própria indústria, no sentido de não vai impactar na sua eficiência e trazer o controle, portanto, destes produtos em termos fiscais pela autoridade. Participaram no encontro representantes de diversas instituições, com destaque para o Ministério da Economia e Finanças e da Indústria e Comércio, a Autoridade Tributária, Associação dos Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas e Câmara dos Despachantes Aduaneiros. O Ministro dos Transportes e Comunicações garante que brevemente haverá melhorias no sistema de transporte de passageiros, com a previsão da chegada de 300 autocarros. Carlos Mesquita disse igualmente que as empresas de transportes urbanos de passageiros estão em reestruturação para melhor prestação de serviço. Portanto, temos um plano integrado de desenvolvimento do sistema de transportes públicos, incluindo um sistema, portanto, modal, a ligação entre a ferrovia rodoviária e a parte marítima. Estamos num processo já de reestruturação das empresas municipais, o setor privado também está a contribuir. Estamos num processo de importação de autocarros, que já iniciou, como tem conhecimento dos 300 autocarros que anunciamos que íamos, portanto, adquirir. 100 já estão em processo de fabricação, o primeiro pagamento, a primeira prestação já foi executada, brevemente vão chegar automotoras numa parceria com o setor privado e acreditamos que está-se a fazer o nosso melhor e muito brevemente teremos algumas alterações no sistema estrutural dos transportes públicos. Olhamos agora ao 11º Congresso da Frelimo, cujo encerramento aconteceu ontem. O presidente do partido apelou aos membros que o processo eleitoral havido no encontro não pode criar divisão no seu seio, mas sim deve ser encarado como forma de revitalizar o partido para atender aos desafios eleitorais que se avizinham. Passavam das 3 horas da manhã quando iniciou a cerimônia de encerramento do 11º Congresso. Depois da leitura do comunicado de imprensa, que resumiu os 6 dias da reunião, o novo secretário-geral foi ao pódio para dar a conhecer algumas resoluções. A primeira, para tirar dúvidas em relação ao candidato da Frelimo às presidenciais de 2019. Informar que o 11º Congresso da Frelimo, reunido na Matola, de 26 de setembro a 2 de outubro, aprovou por unanimidade e aclamação a resolução sobre a candidatura do camarada Filipe Jacinto Nunes, presidente do Partido Frelimo, como candidato da Frelimo para as eleições presidenciais de 2019. A seguir, para anunciar o segundo presidente honorário da Frelimo. O 11º Congresso da Frelimo aprovou ainda a resolução de proclamação do camarada Armando Emílio Guibuza a presidente honorário da Frelimo. Assim foi anunciado o discurso de encerramento do presidente. Filipe Nunes preferiu direcioná-lo a apelos para os membros. O primeiro tem a ver com o resultado das eleições internas. Desde a nossa gênese, privilegiamos as eleições como método de extensão e legitimação do poder. As eleições constituíram um momento de festa, de celebração e consolidação da democracia, cujos resultados não nos devem dividir e nem afastar dos nossos propósitos. Pelo contrário, os resultados eleitorais devem servir para nos unir cada vez mais, pois são a expressão da nossa vontade coletiva de continuar sempre renovados. E o segundo, em relação aos desafios impostos pelos principais documentos aprovados no Congresso. Nossos estatutos foram aprimorados de modo a tornar o partido mais atuante, mais próximo do nosso povo e em melhores condições de enfrentar com sucesso os próximos pleitos eleitorais.
O programa do partido, aqui aprovado, centra-se no ideal que sempre nos orientou e permitir-nos a elaborar um manifesto mais realista à medida dos nossos recursos e em consonância com os desafios atuais e futuros da sociedade moçambicana. E para ganhar cada vez maior confiança do povo nos próximos anos, há uma fórmula principal e Filipe Nunes revelou-a aos membros e simpatizantes do seu partido. Cada membro da Frelimo, para além de promover a unidade e a coesão internas, deve conhecer e saber interpretar a vontade e as aspirações do nosso povo para melhor servir. A interação com o nosso povo não pode ser um trabalho sazonal e nem deve ser feito para responder a um desafio pontual. Deve, sim, ser um trabalho regular, efetivo e coordenado, cujo objetivo último tem de estar orientado para a busca de soluções de desenvolvimento para o nosso povo. A Frelimo volta a reunir-se em congresso ordinário em setembro de 2022. Figuras de destaque no Partido Frelimo dizem que os camaradas saem mais coesos e preparados para vencer as eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019. Entretanto, chamam a atenção da nova direção do partido para levar a sério a luta contra a corrupção. O 11º Congresso é para muitos o início de um novo ciclo, onde a nova geração, dirigida por Filipe Nunes, é desafiada a fazer a sua própria história, sem se esquecer das referências do passado. E como é palavra de ordem neste partido, a vitória prepara-se, a vitória conquista-se. Raimundo Pachinuapa não tira e nem acrescenta uma vírgula. A razão para isso é clara. Porque o projeto da Frelimo é construir um Moçambique próspero em que todos se sintam bem. Então, as discussões que tivemos aqui, a visão que tiveram os delegados é a mesma visão que todos os delegados fizeram de tantos congressos que a Frelimo fez. Portanto, como vamos construir um Moçambique novo? Então, a ideia é sair e como praticantes somos nós, disponíveis estamos para pôr a obra em ação. Uma ação que, para ser concretizada, vai exigir o envolvimento de todos. Quando o assunto é disputa eleitoral, não há divisão entre os veteranos da luta de libertação nacional e os restantes militantes do Partido Frelimo. Todos falam na mesma voz. 2018 sabemos que são as eleições autárquicas, 2019 as eleições gerais, presidenciais e legislativas e para as assembleias provinciais. Portanto, mais do que nunca, portanto, a palavra de ordem do 11º Congresso, unidade, paz e desenvolvimento é para a implementação. E uma das diretrizes que devem ser implementadas é a luta contra a corrupção. O presidente do partido anunciou de forma reiterada este combate, mas há quem quer mais do que discurso. Os mesmos partidos que estão implicados em corrupção têm que ser penalizados devidamente dentro do partido e judicialmente na sociedade civil. Portanto, não pode haver contemplações. Sem contemplações, os delegados do 11º Congresso dizem que tiveram oportunidade de falar abertamente, mesmo para apresentar ideias contrárias ao senso comum. Mas foi sempre essa a essência da Frelimo. E em Cabo Delgado mandaram-se calar pessoas. Porquê? Porque deferiam. Tinham uma opinião diferente. Aqui, o novo presidente do partido tem o mérito de, mesmo quando se discorda, ele sabe ouvir. E daqui para frente, o sinal é de muito trabalho. Nhelete Mondlane, Ana Rita Citoli, Manuel Tomé, Carlos Agostinho do Rosário, Aires Ali, Tomás Salomão e Basílio Monteiro são as novas caras da Comissão Política eleita pelo 11º Congresso.
Nas novas caras que entram para a Comissão Política, destaque vai para 2 membros do governo, nomeadamente Carlos Agostinho do Rosário, primeiro-ministro, e Basílio Monteiro, ministro do Interior, e ainda a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyelete Mondlane. Fortifica, bom, tudo vai depender da maneira como nós vamos fazer cumprir o programa. O ser forte não significa simplesmente o ser membro da Comissão Política. Nós temos que sermos fortes em função daquilo que nós fazemos para que possamos implementar o nosso programa de governo. E pensamos nós que, bom, de toda maneira, vamos esperar pelo apoio de toda a população, de todos vós também, da imprensa, para que possamos cumprir o nosso programa. Em relação à Comissão Política, sabe que é um colégio de quadros que são eleitos para fazerem parte de uma equipa que lidera os processos do partido, e eu humildemente e com muito respeito aceitei o desafio. Agora vamos trabalhar. Os 3 governantes eleitos na lista de renovação juntam-se à ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortan, que conseguiu a reeleição pela lista de continuidade. Para já, Filipe Nyusi sai do 11º Congresso com 4 membros do Executivo, eleitos para a Comissão Política, órgão que dirige e orienta o partido no intervalo das sessões do Comitê Central. Ana Rita Sitoli, cujo nome era ventilado para a secretária-geral, Manuel Tomé, antigo secretário-geral do partido, Tomás Salomão e Aires Ali, antigos governantes, também entram para a Comissão Política pela lista de renovação. Entretanto, José Pacheco, Alberto Vaquina, Carvalho Moária, Esperança Bias e Lucília Ama concorriam para a renovação na Comissão Política, mas não tiveram votos suficientes. Por outro lado, o Comitê Central, eleito neste Congresso, destaca-se pela entrada de novas caras, que não fazem parte das figuras muito conhecidas e, acima de tudo, pela aposta nos jovens. O sentimento neste momento é de grande responsabilidade, porque primeiro não é fácil ser membro do Comitê Central, porque a primeira coisa, como eu disse inicialmente, é uma grande responsabilidade. Portanto, temos esta missão de representar milhões e milhões de membros e militantes do nosso partido aqui ao nível deste órgão do Comitê Central. É um voto de confiança dos militantes, de todos os camaradas, mas mais do que o voto, dizer que é uma maior responsabilidade, é uma luta, é um desafio que nós temos para ajudar, portanto, o partido e o país na paz e no desenvolvimento. Portanto, eu penso que saio daqui e saímos todos nós felizes, porque saímos todos vencedores. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. A empresa Bom Suíno foi encerrada hoje na cidade de Matola por vender carne imprópria para o consumo humano. É uma firma que possui um matadouro e processa carnes diversas para depois fornecer a um supermercado e a uma das maiores empresas de catering do país. Encerrado. É assim que se encontra o matadouro Bom Suíno, dedicado ao processamento e venda de carnes na cidade de Matola. A decisão é da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas. A inspetora técnica, Lúcia Arão, explica as razões do encerramento. Temos aqui a presença de diferentes tipos de carne deteriorados nas câmaras frigoríficas, e que constatamos a situação de frango que é conservado dentro dos tambores e temperado que fica 5 dias dentro dos temperos. E temos um outro local onde eles fazem o processamento da carne para posteriormente fazerem vórcios, assim como chouriços no
lado de processamento da carne. E temos aqui 3 toneladas e 330 quilogramas de carne estragada, em que orientamos o proprietário do estabelecimento para a sua incineração. Numa primeira fase, a imprensa foi impedida por mais de 2 horas de aceder ao local. Acesso que só foi possível depois da intervenção da polícia. Os gestores da empresa não queriam dar a cara e mandaram os trabalhadores para interagir com a polícia e a imprensa. Está a dizer que esperar coisa que é advogado. Esperar o advogado está no caminho a ver. A empresa fecharam na sexta-feira, toda a responsabilidade está com o advogado. No interior foi possível notar a falta de higiene, com as paredes a denunciarem problemas de infiltração, carne deteriorada e reservatórios de conservação das carnes sem proteção necessária. São tripas. Também em péssimas condições, como estamos a ver aqui, moscas, cheio de moscas nas paredes e com infiltração. A nossa equipa tentou ouvir os responsáveis da empresa, mas sem sucesso. Não gosto disto, pá. Tu já não gosto. Mas então, explique para nós. Não brinca assim, pá. Vamos chatear com esse pessoal, pá. Não vale a pena, pá. Eu vou me irritar. O supermercado e a empresa de catering que compravam a carne no matador tiveram que devolver ao fornecedor o produto considerado impróprio para o consumo pelo INAE. Atentado à saúde pública. Vamos fazer agora uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação para si. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mosefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Sr. Elias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. A quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este o momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água nenhuma. Que
questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista aqui. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Gorongosa is an amazing place. As a Mozambican, I'm very proud to have this park in our country, and I think every Mozambican should be proud of that and should protect this park. We need to keep this for the next generations of Mozambicans that are coming. And I believe we already have a lot of Mozambicans that want this, that fight for this, but we really need more. O trabalho de restaurar a Gorongosa está ainda no início, mas parece que o parque acabou de fazer um novo amigo importante. Pedro was just telling me an interesting story about this guy who's just shown up in Chitango. Yes. He's been poaching here for a long, long time, and now he's decided to come in and turn in his weapon and stop poaching. And he's the first guy that has ever done that in this way, so everybody's really excited. Yeah. No, agora. Agora, já é mais, então. It's fantastic. What it shows is that these guys are really doing their job, because now people on the outside are starting to hear it. There's ranger training going on, there's serious anti-poaching, they're catching lots of poachers. So anybody there on the outside is getting a little bit concerned that it's a potential that they might get caught. And if they get caught with a weapon, it's a serious offense. Anybody holding on to a weapon has got to be thinking seriously now about coming and following this guy in to hand in the guns. I'm very optimistic that any time this poaching is going to finish. Now it's starting. This is an indicator, the first indicator. Yeah, the very first. It's the first. É uma grande vitória para os fiscais do parque. Embora tudo pareça perfeito, há qualquer coisa que falta aqui na Gorongosa. Mais leões. E estes abutres esperam impacientes pelo seu regresso. I just drove up to this funny site right here. It's damn comical, actually. There's a lot of vultures, and they are fighting over a kudu, a big male kudu that died, seems to have died naturally. But there's so many of them, but they can't get into the real meat of the thing. You know, normally they would come in after some lions had gotten into it, or there would be a hyena here that definitely would get to eat before the vultures. So they've got to work hard to get at it. And they just spend more energy fighting with each other than they do getting at the food. Every now and then, one will fly off the tree and land in a full attack mode, because they know as soon as they land by that carcass, they're going to get attacked. These birds are great. Ah, there's a good fight going on right now. Jeez Louise, I got to film that.
Oh. Knock down, drag out, feathers flying all over the place. They can't get the skin torn open. You know, they're working on it. They have to start in at the soft parts. They're working their way in through the eye socket right now. Good place to start, hey? Esperemos que os abutres não tenham de aguardar muito mais pelo regresso dos leões. A Gorongosa era mundialmente conhecida no passado pelos seus leões. Tinha mais de 200 leões. E o sonho é fazer com que a Gorongosa volte a ser mundialmente conhecida como um reino de leões. Um país sem história é um país sem futuro. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a atualidade desportiva. O jogo amigável inserido na data FIFA entre as seleções de Moçambique e da Guiné Equatorial, agendado para 7 de outubro, já não será realizado por motivos de logística, anunciados pela seleção equatoriana. A Federação Moçambicana de Futebol convocou esta segunda-feira a imprensa para anunciar que o jogo amigável entre os Mambas e a Guiné Equatorial em Malabo foi cancelado. O secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, Filipe Joane, disse que o adversário decidiu pela não realização do encontro devido a um desentendimento entre o agente FIFA, que estava em frente da organização da partida, e a Federação de Futebol local. Inclusive de informar que até a data, ou até a sexta-feira ou sábado, a Federação, apesar de ter enviado a lista de toda a delegação que compunha para participar nesse jogo, não recebeu nenhuma passagem aérea. Para o selecionador nacional Abel Xavier, a situação é desagradável, mas afirma que a equipa técnica vai fazer o reajuste do plano de trabalhos. É óbvio que esta situação desagrada-me pensarmos no novo planeamento, que já está pré-concebido. Portanto, temos jogadores que estão em Maputo, nomeadamente os jogadores que vieram das províncias. Vamos reajustar estes jogadores, vamos comunicar com os jogadores que estão no estrangeiro o novo posicionamento. O técnico dos Mambas disse também que Domingues sai da lista dos convocados devido à lesão e no seu lugar vai entrar Witness Cambo,
do Nacional da Madeira. Portanto, neste momento não faz sentido nós termos o Dominguês porque não está em condições. É muito simples. Nós gostaríamos de ter o Dominguês, como gostaríamos de ter o Mexer. Aliás, não gosto de ter jogadores lesionados. E o jogador que vai reentrar no lugar do Dominguês será o Witty. Os Mambas partem para Portugal no próximo dia 5, onde vão defrontar Cabo Verde no dia 10, em jogo amigável, inserido na data FIFA. O presidente da União Desportiva de Songo, José Costa, diz que defrontar o Costa de Sol na final da Taça de Moçambique é o que estavam à espera para que seja uma boa final. Já o presidente do Ferroviário de Maputo, Sancho Quepiço, lamentou a derrota e deu os parabéns ao Costa de Sol pela passagem. Era o que nós esperávamos realmente, que encontrássemos o Costa de Sol na final e também era o que nós queríamos, que jogássemos com Costa de Sol na final. Contámos assim com uma final muito forte, né? Duas equipas muito fortes que disputaram o campeonato até a 28ª jornada e acreditamos que vamos ter uma final da Taça de Moçambique também muito forte. Sancho Quepiço, presidente dos Locomotivas da capital do país, disse que não havia espaço para as duas equipas chegarem à final, sendo que passou a melhor equipa. Não podiam ir as duas equipas à final. Acabou Costa do Sol sendo mais feliz na marcação de grandes penalidades. Está de parabéns. Quepiço não assegurou a continuidade de Carlos Manuel na próxima época, realçando apenas que a direção já está a preparar a equipa. Estamos ainda a fazer esse trabalho e já estamos a fazer a preparação da próxima época e em momento oportuno devemos comunicar. Olhamos agora a atualidade internacional, onde 50 pessoas morreram e 400 ficaram feridas durante um tiroteio num festival em Las Vegas. Este é o mais mortífero tiroteio na história moderna dos Estados Unidos da América. Este domingo, em Las Vegas, enquanto mais de 22 mil pessoas se divertiam no festival Country Music ao ar livre, um homem se posicionou em cima do prédio de 32 andares e derramou uma chuva de balas contra pessoas indefesas. 50 morreram e cerca de 400 ficaram feridas. 3 polícias que se encontravam de folga também perderam a vida. A polícia de Las Vegas usou explosivos contra o apartamento do homem de 64 anos de idade, identificado como Stephen Craig Paddock, mas o atirador já se havia matado. O Estado Islâmico reclamou a responsabilidade no ataque através de um comunicado da agência noticiosa AMAC, em que afirma que o atirador era um soldado do grupo. Este é o mais mortífero tiroteio em massa na história dos Estados Unidos, ultrapassando o tiroteio numa discoteca de gays em Orlando em 2016, onde 49 pessoas foram mortas por um homem que apoiava grupos extremistas. Manifestações de ontem pela independência simbólica das regiões anglófonas nos Camarões deixaram 3 mortos e vários feridos. As manifestações nas regiões anglófonas do Camarões, que decidiram declarar simbolicamente sua independência, deixaram 3 mortos neste fim de semana, resultantes da repressão policial enviada de Yaoundé pelo governo camaronês para conter as manifestações. Setores separatistas anglófonos anunciaram que elegeriam 1 de outubro para se declararem independentes de Yaoundé. Nesse dia, se comemora a unificação entre as zonas francófonas e anglófonas. A independência foi proclamada simbolicamente nas redes sociais na manhã deste domingo por Sisuke Ayuke, presidente autoproclamado de Amazônia, nome dado à nova república separatista. Desde novembro de 2016, a minoria anglófona camaronesa, que representa cerca de 20% da população, protesta pela marginalização que sofre do restante território. A minoria se queixa da desigualdade na distribuição dos ganhos petroleiros do país. Dados preliminares anunciados hoje pelo Governo Regional da Catalunha indicam que 90% dos catalães votaram a favor da independência no referendo declarado ilegal pelo Tribunal Constitucional. A independência na Catalunha teve a participação de 42,3%. Dos 2,26 milhões de catalães que votaram no domingo, 90% escolheu o sim a favor da independência da Catalunha. Segundo o porta-voz do Executivo catalão, Jordi Turull,
8% dos votantes rejeitou a independência e o resto dos boletins tiveram votos brancos ou nulos. O representante catalão referiu ainda que o número de boletins contabilizados não incluía aqueles que foram confiscados pela polícia nas cargas policiais que pretenderam impedir as votações. Entretanto, o referendo não incluiu nenhum critério que garanta a confiabilidade dos resultados, como, por exemplo, as listas eleitorais transparentes, comissão eleitoral independente ou votação secreta. Segundo as autoridades de saúde, pelo menos 844 pessoas e 33 agentes policiais ficaram feridos no domingo. O conselheiro do governo catalão para assuntos exteriores anunciou que vai apresentar uma queixa contra o executivo espanhol na União Europeia por violação da democracia e dos direitos humanos. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes vamos olhar para a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul do país, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 16. Seguimos com a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 15. Limane poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 17. Tete, 36 de máxima, 21 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Pemba, com 30 graus de máxima e 21 de mínima. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 14. Aguardo por si. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mocefo.com. Mocefo, um desafio ao futuro. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Senhorias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. No Lago Urema. Durante a época das chuvas, o lago torna-se 20 vezes maior. Parece um mar. Muitos dos rios que fornecem água ao lago nascem a 50 km mais a norte, na Serra da Gorongosa. Que se ergue a 2.000 metros de altitude e retém as nuvens do Oceano Índico. No total, a Gorongosa tem 400.000 hectares de uma natureza fantástica, um tesouro do mundo. E o trabalho de proteger esta joia nacional pertence aos 130 fiscais do parque.
Forma em 3-3. Forma em 3-3. Vamos, mas acorda, siga. Vamos embora. Cantando. Most of the time, these guys are out in the field. They have ranger posts scattered about the park where they work in teams of 6 or 7 guys. And they sweep areas for snares, they look for poachers. Muitos destes fiscais são provenientes das comunidades que circundam o parque. Vamos andar, vamos andar! Eles têm de estar em boa forma física para poderem patrulhar muitos quilómetros de mato todos os dias. These guys also have to be put through self-defense tactics. They must know like hand-to-hand combat, because we teach them not to rely on a firearm. That firearm is the last resort. Yaksuke, Sani, Li, go, Sani, Li, go, go. Vou fazer nas calmas primeiro. Olha só, tá vendo? Esquivou a defender para fora. Não quero ver alguém que... Yeah! Master, here's another guy who wants to try you. But I know nothing. Okay. So. Oh! No, it's okay, it's good. It's perfect. This is obviously no match. That's great. All right. Woo! Que o país tem déficit. Secretária permanente. O que é que isto são? A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. O objetivo de raptar pela polícia. No local. Esta é uma das vias que está por perguntar quais são os grandes. STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Ingadiva lenigaya Moçambique. Ingadiva lenigaya Moçambique. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura, somos a cara dos jovens e dos mais velhos, somos os homens e as mulheres, somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos o nosso DNA
a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, José Pacheco vem dos tempos de Joaquim Sam, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem cultura. Bem-vindo e obrigada por continuar desse lado. Foram apurados hoje os representantes da província de Sofala do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Estes juntar-se-ão aos das outras províncias em novembro na cidade da Beira para a Gala Regional Centro, que deverá apurar os representantes para a fase nacional. Já são conhecidos os representantes da província de Sofala que em novembro próximo irão disputar a fase regional centro do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, que será realizado na cidade da Beira. São no total 7 alunos das escolas secundárias Samora Machel e Sansão Mutemba que levaram a melhor nesta terça-feira contra os seus adversários das escolas secundárias Nossa Senhora de Fátima e Ponta Geia. A ansiedade e o nervosismo marcou os momentos que antecederam o anúncio dos apurados. O grupo que vai representar na categoria Talentos Dança, na fase regional centro, é da escola Samora Machel BSD. Então, nós vimos a oportunidade de mostrar nosso talento
a Moçambique inteiro, através de Turma Tudo Bom, e nós aproveitamos a chance para podermos mostrar aquilo que nós temos por mostrar, além de nós esconder aquilo que o nosso talento. E eu quero mostrar, quando chegar lá, eu quero mostrar para as pessoas que ainda é possível, que os sonhos ainda vão se realizar, basta acreditar em si própria, né? E em Deus, que as coisas vão acontecer. Tem esperança de trazer o prémio para Beira? Tenho fé que trarei. Os participantes elogiaram, por outro lado, os mentores do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Eu olho para esse concurso como uma oportunidade para as pessoas demonstrar seu talento para o povo. É um bom concurso. Eu quero parabenizar a STV, a Vodacom, o Ministério da Educação e outros parceiros. Primeiramente, vou agradecer à STV, a Vodacom por nos dar essa oportunidade. E para os que ficaram, não deixa de ensaiam mesmo, muita força para o próximo concurso. E para dizer que foi uma boa iniciativa. Para a Vodacom, esta 6ª edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom foi a mais renhida em Sofala. Já o setor da educação considera que o concurso contribui para melhorar, melhor dizendo, o aproveitamento pedagógico dos alunos. Com a adição de novas manifestações culturais, como a declamação de poesia, o teatro, foi mesmo espetacular. Nós sentimos o engajamento das escolas, não só dos alunos. Está de parabéns à província e esperamos que a gala seja melhor. Aos apurados por outra fase, é que continuem a trabalhar mais, já mostraram que podem fazer, já mostraram que são capazes, acredito que vão superar um pouco mais. Eu acho que o concurso é tão bom. Ele junta as escolas, mostra as capacidades que os alunos têm e incentiva o estudo nos alunos. Bem, o concurso deste ano foi um pouco renhido, porque mostrou-se muitos talentos, muitas escolas estiveram num bom caminho, mas concurso em concurso tem sempre um número limitado. Os membros do júri referiram que enfrentaram dificuldades para apurar os vencedores nesta fase provincial. Conseguimos fazer o nosso trabalho tentando escolher os melhores entre os melhores. E não foi fácil, naturalmente que algumas indicações como grupos apurados foram contestadas. Eu penso que é normal, que trata-se de um concurso e nem todas as decisões de júri vão satisfazer a toda a plateia, todo mundo. Então fizemos o que era possível fazer. É uma tarefa difícil e ingrata ao mesmo tempo, porque saem satisfeitos uns, outros não. Mas tentamos fazer aquilo que nos competia fazer de forma imparcial. Foi muito difícil, considerando que em todas as categorias havia bons talentos, então foi muito difícil fazer a seleção. Já vão representar mesmo a província de Sofala muito bem. Vodacom Turma Tudo Bom na sua 6ª edição. Decidiu juntar-se a um ganês para realizar o seu projeto de estilista e designer de roupas e hoje vive da sua carreira. Na rubrica Super Profissional, trazemos a história de Edson, um jovem moçambicano que criou uma marca de vestuário. Acompanhe. Casar com Capulana, temos ali. Mas este foi que fizemos com um tecido. Do desenho do modelo em papel para a concepção de peças de roupa, passando pela seleção adequada do tecido. É assim o dia a dia do jovem Edson, que muito cedo decidiu ser estilista e designer, e com a ajuda deste amigo, diga-se, talentoso, tornou mais célere os seus projetos. Os dois formaram uma empresa há pouco menos de um ano e têm na Capulana uma das bases de produção das suas peças. Consegui notar um certo talento nele e juntamos-nos para criar algo maior. E deu na Capu Design. Costumo fazer desenhos quando vemos
pano ou tecido. Quando vemos pano, logo percebemos que esse pano aí, esse desenho que dá para ele. Então nós deixamos pano junto a desenhar e a ver primeiro como sai no desenho, depois fazemos. Visitamos o seu ateliê para conhecer o trabalho. Aqui, a arte de criar fala mais alto. É possível ver vestidos, camisas, casacos, calças, bonés e outros objetos feitos na base do seu talento. Aliás, encontramos aqui alguns vestígios de parte dos modelitos que coloriram o 11º Congresso da Frelimo, terminado este domingo. Mas quem são os clientes desta dupla de jovens? Nós trabalhamos muito com artistas. Temos artistas, cantores que gostam mesmo de aparecer nos espetáculos vestido com alguma peça de capulana. Então temos trabalhado muito com artistas. Trabalhamos muito com os noivos, para peças de xigiane, para vestidos para ajudante de noivas. Um pouco de tudo. É talento que eu nasci com ele, que eu gosto de fazer. Época de sempre, a inspiração vem na cabeça, logo alguma coisa apareceu, tem que ficar a desenhar, depois tirar fora, para as pessoas verem. Ok. Que roupas é que gostas mais de desenhar? Femininas, masculinas? Para homens ou para mulheres? Para mulheres mais. Por quê? Porque é uma área mais. Gostar de ver meninas bonitas. É porque disso, gosta de desenhar, eles também ficam bonitos sempre na rua. Numa altura em que o país vive diferentes tendências da moda, Edson diz que um dos maiores segredos para não ver o seu mercado ameaçado é apostar numa linhagem mais tradicional, baseadas em capulanas, por exemplo, e diz que uma das vantagens de aderir a um designer para conceber a sua roupa é que o cliente escolhe o modelo a seu gosto e ao tamanho do seu bolso. Depende, mas eu considero que nós temos preços acessíveis, mas depende porque trabalhar com ateliê não dá para definir o preço de um vestido. O vestido está tanto, porque o vestido quem faz é o cliente. Né? O cliente chega aqui, quer um tecido mais caro, quer acrescentar a renda, então isso tudo faz com que o vestido encareça. Então depende, tem dos mais simples, tem dos mais caros, mas isso tudo depende do cliente. Então é difícil dizer em relação ao preço, porque o cliente é que estamos mesmo para atender às necessidades do cliente. Edson e Elias já criaram uma marca e pretendem num futuro muito breve exportar os seus produtos. Pretendem ainda participar dos grandes eventos de moda como forma de expor as suas peças. Está super profissional, há que ter determinação e seguir em frente, porque somos todos Moçambique. STV 15 anos, boa noite.